Fala Makers, estamos de volta e hoje eu vou fazer o vídeo que eu mais gosto de fazer, que é um vídeo resposta para quem acompanhou lá no Instagram a minha troca de mensagens com a Trícia da 3D Trint. Foi que ela colocou no ar se a gente conseguia fazer um reparo de torneira usando impressão 3D, só que ela não tinha ninguém para modelar a peça para ela. Quem modela a peça é o marido, ele está viajando. Eu falei, opa, modelagem 3D é com a gente mesmo. Mandei um direct para ela, Trícia, há interesse se eu modelar a peça para você e você tentar imprimir, até mesmo para você ter uma experiência com o Fusion 360, ela topou. E foi muito legal. E aí, agora eu vou gravar aqui um tutorial de como que foi que eu modelei a peça, para vocês verem que é muito simples, às vezes, a gente fazer uma peça dentro de casa para resolver um problema nosso. Então, antes de mais nada, fique ligado! É isso aí, pessoal, e a peça a qual eu estou me referindo é um reparo de borracha para torneira, né? Para quem já mexeu aí com um pouquinho de hidráulica, já trocou um reparo, sabe que quando você vai na loja comprar esses reparos, você tem que comprar a peça inteira. Você não consegue comprar só o kit de borracha. E aí fica complicado, porque você paga 45, 50 reais numa peça inteira, sendo que o problema é apenas a pontinha de borracha, que com o tempo ali o silicone resseca, por mais que você passe uma vaselina sólida, ele resseca e trinca e aí deixa a água passar e fica aquela torneira pingando. E aí a Trícia me passou, a peça é muito parecida com essa daqui, eu já modelei a peça, já mandei o arquivo para ela e agora eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo de como é simples. Ela me passou as dimensões via Instagram mesmo, no direct, ela fotografou ali com um paquímetro as dimensões da peça e a gente fez aqui rapidinho. Vamos mostrar aqui então como é que é. Eu vou começar um novo desenho aqui. Antes de mais nada, como sempre, a gente salva o arquivo, reparo. Vou colocar só reparo, porque eu já pus reparo de torneira no outro. Deixa eu só mudar aqui para a pasta da MakerMind e salvar. Assim você ativa o autossalvamento do Fusion 360 e não corre o risco de perder seu arquivo. Então a gente já vai começar a criar nosso sketch. O Fusion é um programa baseado em desenhos 2D para depois transformar em 3D. Já expliquei isso nos meus outros tutoriais, mas não custa relembrar. Vou dar um look at, assim eu olho de topo o meu desenho e vou criar aqui então a dimensão dos anéis ao qual eu vou utilizar para estudar. A primeira dimensão eu anotei aqui na minha colinha, a primeira dimensão, o primeiro círculo, ele tem 18 milímetros, que é um anelzinho bem pequenininho externo que tem. E aqui eu já vou criar todos os meus anéis, eu posso criar tudo num sketch só. Ah, Paulo, você precisa fazer então planta, elevação, etc? Não necessariamente. Você não precisa fazer todo o desenho técnico no Fusion, basta alguns desenhos de referência. O resto você faz em 3D mesmo. O corpo da borrachinha tem 17 milímetros. Então já deixo ali a dimensão de 17 milímetros. E a parte interna, aquele furo, ele tem aproximadamente 3 milímetros desse eixo externo aqui. Aliás, desculpa, do corpo. Então, ao invés de fazer um outro círculo, eu vou dar um offset em referência àquele círculo. Ele vai ser negativo, porque ele está para dentro, né? E ele tem 2,73 milímetros pelo paquímetro. Como é uma peça de encaixe, vocês vão ver que eu vou utilizar uma coisa que eu sempre faço. Deixa eu aumentar a minha câmera aqui. Olha só, pessoal, isso aqui é um gabarito que eu imprimi na minha impressora. Eu não consigo mostrar ele direito aqui, mas por causa do chroma key, mas isso é um gabarito que eu imprimo na minha impressora para eu descobrir quais são as folgas que eu preciso dar na minha modelagem para encaixes redondos e quadrados. E eu sei que para encaixes redondos, o meu ponto de início aí é 0,3 milímetros. Então eu sempre desconto 0,3 milímetros das minhas peças, porque depois que eu imprimo, o filamento expande, recolhe, etc. Tem uma movimentação e isso é apenas um ponto de início. Depois eu posso até corrigir, depois da peça pronta, essa pré-prototipagem aí,
ela exige uma correção depois minuciosa na impressão. Mas como ela me colocou ali que é 2,73 milímetros, eu já vou dar ali um 2,7, menos 2,7, porque assim eu já garanto aí uma pequena folga. Afinal de contas, isso aqui encaixa no corpo da torneira. Ok? E uma vez pronto o meu sketch, eu dou um finish sketch sem problema. E aí eu tenho os meus círculos aqui. E aí é só começar a fazer as extrusões a partir das dimensões que ela me mandou. Esse anel de fora aqui, ela me mandou que tem 1,8 milímetros. 1,8 milímetros. E é uma extrusão numa direção só, one side. E eu vou criar um new body. Ok? Sempre muito importante ficar atento às caixas de diálogo que se abrem nos comandos do Fusion. Elas são muito complementares aí ao tipo de comando que você está dando. Então, ok. Toda vez que você utiliza um sketch, logo depois ele desliga esse sketch para limpar o desenho, mas você pode voltar ao sketch a hora que quiser. Então agora eu vou dar um outro extrude nesse arco aqui, nesse círculo interno. Só puxar aqui e ele tem um total de 6 milímetros. Está praticamente pronta a nossa peça, olha só. E a operação é de join, porque eu quero juntar uma peça na outra. Toda vez que ele está em contato, assim, dois sólidos, você pode fazer operações diferentes. Cut, intersect, new body, new component. Então, se você está meio que boiando aí nesse início, assista os meus outros vídeos, que eu tenho tudo explicado tintim por tintim. Ok? Então aqui agora eu posso até desligar meu sketch e veja que é um corpo só. Na minha aba Bodies aqui eu tenho apenas um corpo, que é minha peça. Agora é uma questão de acabamento apenas. Ah, mas eu preciso desenhar então o perfil lateral? Não, existem comandos que você consegue utilizar para fazer todo esse acabamento. Por exemplo, eu sei que essa parte aqui ela é meio rampadinha. Ela tem uma pequena rampa e depois ela tem uma pequena curva que faz aqui o êmbolo, né? Que encaixa na parte metálica lá da torneira. Então eu posso usar um chamfer. Ah, tá, mas se você chanfrar, Paulo, por exemplo, 0,5 milímetros, fica 45 graus, porque ele vai dar 0,5 para um lado e para o outro. Porém, caixa de diálogo dos comandos. Os comandos se tornam muito mais poderosos quando você se atenta à caixa de diálogo deles. Eu tenho um tipo de chamfer aqui que é to distance. Então eu posso dar duas distâncias diferentes. A interna é 0,5, porque eu quero que ele então encoste ali na outra parede. Porém, essa aqui eu posso alongar um pouco mais e inclinar um pouco mais essa rampa. E eu dei aqui de 1 milímetro, porque isso é um detalhe tão pequeno na peça que não teve como ela medir, né? Então é um chute aqui mais ou menos. Eu dei de 1 milímetro, ok. E eu posso vir com esse mesmo chanfro na parte interna, porque ele também é rampadinho, um pouquinho rampadinho ali. E vou dar um chanfro de 0,5. Assim eu tenho ali o meu êmbolo formado, tá? E aqui eu posso dar, aqui sim, um equal distance, para ele manter 45 graus. E ok, gente, a peça está pronta. É uma questão de acabamento agora. Nada na natureza é 90 graus com quina viva. Então, você repara, inclusive, nas fotos que ela me mandou, que existe um arredondamentozinho na peça de silicone. Então, a gente vem aqui e dá uns fillets de 0,2 aqui, mais ou menos. Tá vendo? Já dá um acabamento. Se eu quero acrescentar uma nova haste, eu posso apenas clicar Ctrl ou Command no Mac e ele adiciona ali esse 0,2, né? Ou você pode até aumentar para 0,5, ela ficar um pouco mais arredondada, eu acho que fica exagerado, né? Então vamos para 0,2 mesmo, só para quebrar aquela quina reta, ok? E eu posso dar o mesmo acabamento aqui nessas hastes. Eu faço comandos separados, porque assim eu posso colocar dimensões separadas, mas 0,2 também ficou bom ali. Então veja que nossa peça está praticamente pronta. Ela me falou que existe um anel interno
e que ela não queria desenhar esse anel interno. Que ela achava que o PTU, aqui, o filamento flexível impresso, daria conta todo sólido, daria conta do serviço. Porém, como é muito rápido aqui o tutorial, eu achei melhor também desenhá-lo para que o tutorial fique mais rico e para que vocês também tenham aí um aprendizado aí mais completo, mais legal. E eu imagino que essa peça de anel rígida esteja mais ou menos na parte média. Ela não me mandou muitas dimensões, mas que esteja na parte média. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um plano onde eu vou fazer o meu sketch, né? Ele pede um plano onde eu vou desenhar, então eu crio esse plano na parte média da minha peça e começo a desenhar a partir dali. Aí eu tenho mais referências. E como que eu crio esse plano? Aqui no Construct, esse ícone aqui, Offset Plane, mas se você pegar aqui a lista, você tem vários jeitos de criar planos e eixos e pontos no seu desenho. O mais utilizado, o mais comum, é o Offset Plane, que você indica um plano inicial e você pode definir aí como offset de 0 ou você define aí uma distância. Eu quero, então, como essa peça tem 6 milímetros, eu quero menos 3 milímetros para que ela caia aqui, então, na sua parte média. E aí eu vou criar, então, um sketch nesse plano e dar um look at para eu olhar de topo. Só que a peça, ela tá aqui, ela é maior do que, né, ela está acima do meu plano. Então, como que eu faço para enxergar no meu plano de desenho? Tem essa opção aqui do lado direito, que é o Slice. Então, ele corta, olha só que bacana, eu vou girar um pouco aqui, ele corta o meu sólido, ele corta o meu objeto para que eu enxergue a superfície minha de desenho. É só eu voltar aqui para a minha visão de topo para eu poder começar a desenhar. Então eu vou desenhar aqui outro círculo. Esse círculo tem 13 milímetros, que é a parte externa do anel. E mais um círculo, a partir do centro, que tem 11 milímetros, que é a parte interna do anel. Porém, esse anel ele é todo onduladinho, ele tem ali uma textura, né, umas faces, ele é todo facetado com um arco, no qual deve ser para encaixe lá no corpo da torneira, e eu achei bem bacana mostrar para vocês como eu modelei isso. A única coisa que eu pedi para ela é que ela contasse para mim quantos arcos existiam, e assim eu descubro as dimensões, porque ela me falou que tem 13 arcos. Então veja a estratégia que eu usei para fazer então esse detalhe nesse anel. Eu vou usar aqui então uma linha de referência, usar o comando Line, a partir do centro eu vou criar uma linha até esse arco, até esse círculo externo aqui. Ok. E agora eu vou criar mais duas linhas de referências, que seria o ângulo que define o tamanho desse arco. Ok? Então vamos lá. Vou repetir o comando Line. Vou clicar no centro e sem nenhuma medida aqui, sem nenhuma referência, eu vou clicar aqui em cima do meu arco externo, vou dar OK e repetir a mesma coisa para o outro lado. Como se eu estivesse desenhando aqui o arco que limita, né, a dimensão que limita, a abertura que limita aqui, então, o meu arco. Então, como que eu fiz a matemática? Você não precisa saber o ângulo exato, né? Como o círculo tem 360 graus, basta você dividir por 13. E não precisa fazer a conta na calculadora também não. Utilize o Fusion para fazer essa conta para você. Eu vou acessar aqui a letra D no teclado, que é o shortcut aí para dimensão, né? Para dimension. E vou clicar nessas duas linhas para adquirir aqui então esse arco aqui. E qual que é o ângulo? Eu não sei. É 360 dividido por 13. Deixa que ele calcula para mim. Deu ali 27,7 graus e alguns quebrados, ele arredonda. Ok, mas eu quero que esse arco fique centralizado, então, para eu desenhá-lo. Como que eu faço isso? Eu utilizo essa linha central e essa daqui e faço o seguinte. Qual que é o meu ângulo? 27,7 e uns quebrados dividido por 2. Eu também não sei, então o que eu faço? Eu uso essa cota como referência, eu clico em cima dela e o Fusion copia ela para dentro dessa caixa de diálogo.
pum, é a D18, ou seja, a dimensão 18 que está na memória dele lá. E eu quero o D18 dividido por 2, eu não quero nem saber qual é o resultado disso. Mas veja que imediatamente ele centralizou essas duas linhas para mim, pois a distância entre essa linha e o centro é a metade da distância entre as duas linhas. Compreendido? Macetinho bacana, merece um like, hein? Pelo amor de Deus, esse macete vale ouro. Então vamos agora criar o nosso arco. Eu vou aqui em Create Arc e 3-point Arc. Eu quero um arco de 3 pontos. Assim eu posso dar para o Fusion aqui o meu início. Ah, olha só que bacana. Ele não está pegando porque esse círculo aqui central, ele é do outro desenho, né? Ele não faz parte desse sketch que eu estou fazendo. Então, como que eu utilizo um outro modelo, um outro sólido como referência no meu sketch? Eu projeto esse sólido, parte dele no meu sketch. Então, essa funçãozinha aqui, ó, Project, se ela não tiver aqui na sua barra de ferramentas, basta você vir aqui em Create. Ela está lá embaixo em Project Include e é o primeiro aqui, ó, P de Project e a primeira aqui, Project. Se ela não tiver na sua barra de ferramentas, você pode clicar com esses 3 pontinhos aqui e escolher Pin to Toolbar e ela vai direto lá para a sua barra de ferramentas. Ok? Então eu quero projetar esse círculo. Talvez esteja difícil de ver, mas ele meio que dá um highlight ali, ele dá uma, né, ele meio que acende uma cor rosa. Eu posso selecionar body ou apenas faces, né? Eu quero só aquela face, só aquele círculo ali. Agora ele ficou azulzinho e eu dou um OK. Agora eu tenho esse círculo, né, como parte integrante do meu sketch. Então eu vou conseguir criar o meu arco. Então eu vou lá em Create Arc, 3-point Arc, e eu vou criar aqui em cima o ponto final do arco e a sua angulação, que é a tangente aqui desse arco externo. Vou clicar com o botão direito e dar um OK. Ok, pessoal, agora eu posso transformar esse arco aqui como linha de referência, com uma linha de construção, e esse aqui não, esse aqui ele não é linha de construção, ele é linha cheia mesmo, que nós vamos utilizar. E agora basta eu dar um padrão de cópia para esse arco, para ele dar a volta aí no meu círculo completo. Então eu vou em Create, Circular Pattern, que é o padrão circular de cópia. Já estava selecionado ali o arco, ele veio para cá a seleção. O Center Point é o centro aqui da minha origem. Eu quero a Angular Spacing Full, ou seja, eu quero os 360 graus. E quantas cópias eu quero? 13, que foi o que ela me falou. E vou dar aqui então um OK. E olha só, fechou direitinho, porque eu não tive que fazer matemática, eu deixei que o Fusion fizesse a matemática para mim. Essa também merece um like, de repente até um follow, hein? Eu fico empolgado com essas coisas do Fusion, é um programa muito simples de mexer. Então, pessoal, Finish Sketch. Eu vou esconder esse corpo para revelar o meu sketch aqui. Eu só quero o segundo sketch, que é esse daqui. E vou dar um extrude nessa face aqui que eu criei. E de quanto que é? Ele é de 1,7 milímetros. Então eu vou colocar aqui 1,7 milímetros. Porém, lembra que eu comecei da face média do corpo? Então o ideal é 1,7 dividido por 2, metade para cima e metade para baixo, para ele ficar bem centralizado ali na nossa peça. Então como que eu faço isso? Eu vou escolher aqui então uma direção simétrica, ou seja, o tanto que eu colocar aqui, ele vai extrudar tanto para cima quanto para baixo, porém a minha dimensão total é 1,7. Então o que eu faço? É 1,7 dividido por 2. Eu não quero fazer conta. Então, OK. E aí aqui agora ele dividiu por 2 lá 1,7. Foi um tanto para cada lado e a dimensão total da minha peça então fica com 1,7. Ok, pessoal? Então, puxando o outro corpo aqui, é mais ou menos isso que acontece lá na peça, né? É um anel dentro de um outro corpo de silicone. Porém, a gente tem que criar, então, esse vazado aqui para esse anel encaixar. Como que eu faço isso? Eu vou aqui fazer uma
operação de combine, ou seja, eu vou combinar esses dois corpos, ou quem já mexeu com outros programas aí, uma operação booleana, que pode ser positiva ou negativa. Eu vou clicar qual corpo que eu quero, né, retirar a parte, que é esse externo, e de qual corpo eu vou retirar, qual é a ferramenta que eu vou utilizar, qual é a minha toolbody, é esse interno, ok? É uma operação de cut, ou seja, eu vou cortar, ele tem aqui várias opções, e eu quero manter a minha ferramenta. Depois da operação, eu não quero que ele desligue, que ele apague minha ferramenta, eu quero manter ela no desenho. Então, eu tenho que checar aqui esse box Keep Tools e dou um OK. Assim, ele vai fazer minha operação booleana. Veja só, se eu esconder o corpo número 2, está ali o rasgo para o encaixe do meu anel. Porém, esses encaixes, eles não são tão precisos assim. Não adianta a gente querer modelar a peça do tamanho exato que a gente mediu. Na impressão 3D, a gente tem que dar alguns descontos, igual eu falei, para expansão, retração de filamento, etc. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou usar uma ferramenta aqui, que é uma ferramenta de inspeção. Eu vou criar um corte nessa peça para poder inspecionar a seção dela. Então, vou aqui em Section Analysis e vou selecionar aqui da minha origem, pode ser esse plano médio aqui, e vou dar um OK. Então, veja que minha peça ela é exatamente o negativo da outra, elas até se misturam, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou esconder o meu corpo número 2 e vou mexer essas faces aqui, vou mover essas faces o tanto que eu quero. Eu vou vir aqui, então, em Press Pull, que é uma ferramenta diferente do Extrude, é uma ferramenta que muda a dimensão da sua peça. Então, eu vou vir aqui em Press Pull e vou escolher as 3 faces que eu quero, ali a minha folga, né? E vou dar aqui, então, uma dimensão negativa de 0,3 milímetros, que é o que eu costumo usar aí de início para testar algumas peças. Então, veja que com a minha Section Analysis ainda ligada, quando eu voltar o meu corpo número 2, ele vai estar aí com uma folguinha para poder encaixar. E da mesma forma, eu preciso dessa folga aqui, porque esse corpo, ele encaixa dentro de um tubo, um cilindro de cobre. Então, eu acho salutar começar com um teste. Então, clicar aqui nessa face também e dar aí menos 0,3 milímetros aqui também. A peça, você começa com as medidas que você tem da peça e depois você vai reduzindo. Essa interna não precisa porque eu já retirei alguma coisa no meu offset, e essa aqui eu também não preciso, a não ser pelo encaixe dela na torneira, né? Eu posso então desligar aqui na minha aba análise, aquela análise que eu fiz, eu vou desligar esse corpo e posso, se eu quiser também, selecionar aqui todas essas faces. E dar um negativo 0,3 ou alguma coisa parecida para início, para testar a primeira peça aí. E para ficar parecidinho lá, né, para a gente ter uma sensação de uma peça bem modelada, a gente vem aqui, eu vou procurar por silicone branco, vou aplicar aqui na minha peça, clicar 2 vezes em cima do material, escolher aqui um range de cor aqui mais alaranjado, que a cor é laranja, um pouco mais acinzentada, ok. E também um plastic, esse acetal resin aqui, pode ser branco mesmo, close, e tá feita a nossa peça, pessoal. É muito tranquilo, muito rápido, o Fusion é muito intuitivo, a gente resolver problemas de casa com a solução de modelagem 3D e fabricação digital. Pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Para saber o resultado da utilização dessa peça, siga a 3D Trint. Eu vou deixar aqui o link do perfil deles no Instagram na descrição do vídeo. E se você tem alguma dúvida como essa, não se hesite em mandar aqui para mim ou lá no direct do Instagram, porque eu adoro esses desafios, eu adoro resolver o problema das pessoas.
Então, não se hesite. Pode mandar que a gente vê isso, a gente grava um vídeo resposta, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga no Instagram para saber o que eu ando aprontando também no mundo da fabricação digital, ok? Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.